Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite, que se encontra na carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, no capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas, no capítulo 5. Nós leremos os 12 primeiros versos. Convido você a abrir a palavra do Senhor, portanto, em Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 12, e manter sua Bíblia aberta, pois nós vamos meditar nessa porção das Escrituras. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, acompanha a leitura que farei. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, pelo culto que estamos prestando a ti, e nesse momento que nos deparamos com a leitura das Sagradas Escrituras, com o intuito de estudá-la, nós clamamos pela ação do teu Santo Espírito em nossa vida, para que o Senhor mesmo nos conduza à tua verdade, e que apesar de mim, o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, falando ao meu próprio coração, mas de um modo muito especial, falando ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos conduza a compreendermos a tua palavra e, mais do que isso, que o Senhor nos conduza a praticá-la. É o que nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, nós já temos estudado a carta aos Gálatas já há algum tempo e temos visto que o objetivo do apóstolo Paulo é exortar os cristãos daquela região da Galácia que estavam sendo perturbados por falsos mestres que estavam pregando que eles deveriam primeiro guardar da lei cerimonial para depois então usufruir dos benefícios dos méritos de Cristo. Com isso, eles estavam rejeitando a obra de Jesus, estavam colocando outras práticas, substituindo a suficiência dos méritos de Cristo na cruz do Calvário.
como já temos visto nessa sequência de sermões, infelizmente esse não é um problema só dos dias do apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, e não apenas da região da Galácia. Mas infelizmente até hoje, muitas comunidades que se dizem cristãs acabam agregando práticas, posturas e exigências que substituem a obra de Cristo na cruz para que você seja salvo. Você tem alguns exemplos que talvez sejam mais gritantes, como aquelas comunidades que determinam que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Ou que se você comer um pedaço de bacon, você não vai para o céu. Ou que se você não usar véu, você não vai para o céu. Ou que se você não se confessar semanalmente a um sacerdote que ainda está preso à lei levítica, também você não pode ser salvo. Ou, até de um modo mais sutil, se você não fizer parte da campanha, e se você não for dizimista, você não vai para o céu. E coisas desse tipo, que acabam agregando às práticas cristãs mecanismos que substituem a justificação tão somente pela fé através de Cristo Jesus. É por isso que nós lemos no início desse culto, o próprio livro, Carta de Gálatas, no capítulo 2, onde nós vimos e relembramos que Paulo trata de uma maneira claríssima que ninguém é justificado por obras da lei. E que a justificação é tão somente por aquilo que Cristo fez por nós. Você não será salvo pelas suas obras, porque todas elas são insuficientes comparado ao padrão que Deus estabeleceu e comparado ao padrão da essência do próprio Deus. Mesmo que você vá de joelhos daqui a Aparecida do Norte, isso não valerá de absolutamente nada no que tange a ter méritos ou não para a salvação. Você pode ir plantando bananeira, ou rolando, ou você pode visitar Jerusalém, se emocionar visitando pontos onde a Bíblia retrata onde Jesus passou. Nada disso substitui o que ele de fato, historicamente, realizou na cruz do Calvário. Não é enviando determinados valores para determinadas campanhas ou determinadas denominações para construir determinados templos, como se isso também te conduzisse à salvação. A justificação é mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos, mediante essa fé, que inclusive nem é nossa, é um presente dado por Deus, porque em Cristo Ele nos deu vida, e estando em Cristo, nós temos a segurança da vida eterna. O apóstolo João, registrando o ministério terreno de Jesus, em um determinado momento, nós vamos relembrar aqui no sermão, mas ele declara, quando Jesus conversa com os próprios judeus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É disso que o apóstolo Paulo está fundamentando na carta aos Gálatas. Olhando mais especificamente para o sermão dessa noite, é comum encontrarmos pessoas que pensam que a frase inicial aqui da perícope, alguns vão dizer que até está ligada à perícope anterior, que diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, significa também que o indivíduo pode fazer qualquer coisa que ele deseja. Eu não preciso me preocupar com uma vida de piedade. Eu não preciso me preocupar com uma vida de santidade ou de deixar das inclinações do meu próprio coração. Cristo me libertou, alguns vão dizer. Justamente porque Cristo me libertou, eu posso viver do jeito que eu quero. E é muito comum, dentro da nossa geração, as pessoas dizerem assim, siga o seu coração.
como se o coração fosse algo confiável. Mas a própria Sagrada Escritura vai nos dizer em vários momentos que o nosso coração não é confiável. Muito pelo contrário. Nosso coração é enganoso. É dele que procede todos os maus desígnios, vai dizer Jesus Cristo. Se devemos confiar em alguma coisa, essa alguma coisa é a palavra de Deus e não os nossos próprios desejos. Portanto, a liberdade recebida por meio da obra de Jesus Cristo é uma libertação que me permite resistir contra tudo o que me pode escravizar, inclusive os meus desejos, inclusive as minhas inclinações carnais, as minhas concupiscências. Inclusive, essa liberdade vai me livrar de mecanismos que tentam substituir a suficiência da obra de Cristo. Ou seja, qualquer coisa que me procura ou que procura me justificar sem Ele. No verso de número 4 da perícope que lemos, não tem a sua Bíblia aí, aberta, nos é dito assim, a respeito daqueles que estavam correndo atrás da lei cerimonial como modo de justificação. Paulo vai dizer, de Cristo vos desligastes, vós que procurais fazer o quê? Justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Ou seja, tudo aquilo, todo o mecanismo que tenta substituir a suficiência e supremacia da obra de Cristo é uma afronta ao que Cristo fez. É incrível que nós vivemos isso, inclusive dentro das igrejas que hoje se levantam das cinzas a bandeira de igrejas reformadas, como a nossa própria denominação, mas nós tivemos aí capítulos ou páginas ridículas na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando em muitas comunidades, e aqui na cidade de Araraquara não foi diferente, se dizia que, olha, Cristo nos liberta, é verdade, mas você precisa passar por um culto de libertação. E aí fazia um culto de libertação, de desencapetamento, que você já deve ter ouvido isso aí em algum lugar, né? De expulsão de demônio, porque na verdade o que Cristo fez na cruz é suficiente, porém precisa de algo a mais. A nossa segunda igreja presbiteriana da cidade, durante muitos anos, foi uma igreja que não sabia qual que era a essência dela. Com práticas até além do neopentecostalismo. E que muita gente ainda guarda com boas lembranças no coração o tempo em que havia culto de libertação, expulsão de demônios. Isso é uma vergonha para a igreja do Senhor Jesus, meu irmão. E é uma vergonha para aquela que se levanta com a bandeirinha sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fides ou soli Deo gloria. Porque ou Cristo é suficiente, ou fecha a igreja e vamos embora para casa. Se temos que agregar qualquer mecanismo para que a obra de Jesus possa ser definitivamente aplicada sobre nós, olha, da graça decaístes, de Cristo vos desligastes. Ou seja, estamos envergonhando o próprio Senhor. Estamos escarnecendo da obra que ele realizou na cruz. Essa é a indignação do apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas. Porém, irmãos, ao mesmo tempo, é uma libertação, essa libertação verdadeira em Cristo, é uma libertação para servi-lo em amor. E não uma licença para pecar, como alguns também pensam. É comum hoje em igrejas dessas, sei lá eu que onda que nós estamos do evangelicalismo, ou do evangelismo, né? É muito comum nessas igrejas coach, igreja das paredes pretas e dos pastores das trevas, porque de luz não tem nada,
dizer para você que se você está espiritualmente bem com Deus, não importa o que você faz com o seu corpo. Eu cito isso com vergonha, mas na década de 90, por exemplo, nós temos um caso icônico, que foi o caso de uma artista de televisão, cuja personagem era a tiazinha, que se disse ter convertido numa igreja, que na época era uma igreja dessas comunidades, com apóstolo, com bispo, esse raio de troço que eles inventam. E aí ela resolveu, no auge da carreira, mesmo sendo cristã, fazer um trabalho para a revista Playboy, uma revista pornográfica. E aí a televisão foi procurar a liderança da igreja, e eu lembro do bispo, sei lá o que raio que ele era na época, com a revista em mãos, dizendo que aquele era o trabalho dela. E que ela espiritualmente estava bem com Deus. Então o que ela fizesse com o corpo dela não teria problema. E usa justamente esse argumento. Afinal de contas, Cristo nos libertou. Olha que coisa linda. Não é disso que Paulo está falando. A libertação de Cristo não deve nos conduzir à prática do pecado e não deve nos conduzir a agregar nenhum tipo de mecanismo que venha associar ou substituir a justificação pela fé. A liberdade em Cristo não é uma liberdade da lei moral divina, que nos possibilita satisfazer os nossos desejos carnais. Então, somente pois Cristo já nos perdoou. Não, não é disso. A liberdade que Paulo está nos dizendo, para a qual Cristo nos libertou, é justamente a garantia da aplicação da justificação em nossa vida. Independentemente da lei, como mecanismo de justificação. Mas que, pela ação do Espírito Santo, conforme é dito aqui no verso de número 5, nós somos justificados pela fé para obedecer à verdade, como diz o verso 7. Dá uma olhadinha aí comigo, Gálatas, capítulo 5, verso 5. Porque nós, pelo Espírito, o Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém do quê? Da fé. E aí no verso 7, Paulo exorta aos Gálatas: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar de fazer o quê? De obedecer à verdade. Veja, quando nós usamos da liberdade que temos em Cristo para a prática pecaminosa, ou quando usamos do entendimento da liberdade que temos em Cristo para acrescer qualquer mecanismo de justificação, seja a lei ou seja qualquer outra coisa, nós paramos de correr corretamente e deixamos de obedecer à verdade. Esse é o grande problema. E quando nós não obedecemos à verdade, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, na segunda carta, que nós caímos naquilo que ali o texto chama de operação do erro. E que, consequentemente, decaímos da graça, nos desligamos do próprio Salvador. Então isso é sério, isso é problemático. Quando Paulo diz que Cristo nos libertou, ou para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele indica que somos libertos do mecanismo da lei como meio de justificação. Não é mais trazendo um holocausto, e nunca foi, não é guardando sábados, ou tendo uma dieta específica de alimentos que eram proibidos e outros que eram permitidos. Ou seja, nenhum mecanismo previsto na lei cerimonial pode te justificar. Pois, inclusive, como nós já estudamos, a lei, ela não liberta, ela escraviza.
ela não justifica, ela condena. O objetivo dela é mostrar para todos os homens que ninguém consegue alcançar o padrão de Deus. O objetivo da lei, Paulo vai dizer em Romanos, é calar a nossa boca diante do Senhor e todo mundo ser considerado culpado diante dele. É justamente para ninguém chegar, eu fui para o céu porque eu fiz determinada coisa. Não, a salvação é pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Olhando para o contexto, de um modo mais amplo, nós vemos nos versos 13 e 16 aqui do capítulo 5, que fica claro que a liberdade de Cristo não deve nos conduzir ao pecado. Veja o que diz assim. Porque vós, irmãos, estou lendo o verso 13 do capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E o verso 16 ainda diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A liberdade de Cristo não deve te conduzir a ter uma vida de acordo com a inclinação do seu desejo, da sua carne e das inclinações pecaminosas. Como também a libertação que temos em Cristo não deve te conduzir a agregar nenhum mecanismo que visa a autojustificação. Ou seja, Paulo vai dizer sobre o fato de sermos justificados em Cristo e não pela lei, e aí os textos que nós lemos, ele deixa isso claro, que a liberdade não é para dar ocasião à carne, e que se eu estou em Cristo e obviamente fui selado com o Espírito Santo, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Agora, aqueles que procuram se justificar através das próprias obras, seja no cerimonialismo da lei ou em qualquer outro mecanismo, rejeitam a Cristo. Já era para esses. Desligaram-se de Cristo. Caíram da graça. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, irmãos. Se você substituir a obra de Cristo por qualquer coisa, Paulo vai dizer, então você fica obrigado agora a guardar toda a lei. Se você diz que para ser salvo você tem que guardar o sábado, então não é só guardar o sábado, miserável. Você tem que fazer o pacote completo. Já que você vai errar, erra 100%. Começa a matar a ovelhinha de novo. Começa a fazer. Se você vai apresentar a criança resgatando lá qualquer coisa da lei, então mata as rolinhas, já que você é um miserável de espírito e de financeiro muitas vezes. Agora, se você tiver dinheiro, então mata um cordeiro. Se vai andar pela lei, faz direito. Só que você tem que cumprir 100%. Porque se você não cumprir 100%, já era. Ou tem um caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Se entregue a Jesus Cristo. Ele nos libertou. Nele somos reconciliados com o Pai. Ande em obediência a Jesus, sirva a Jesus, ame a Jesus, se entregue a Jesus. Agora, você acha que fazer isso é um negócio meio complicado, esse trem virar crente é um trem meio chato para você? Tudo bem. Então use qualquer outro mecanismo. Mas lembre-se, se você for pelo caminho da lei, você tem que cumprir toda a lei. Volte os seus olhos aí de novo para Gálatas 5. Verso 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. A circuncisão era um sinal anterior à lei, que foi substituído pelo batismo, mas depois a lei cerimonial agrega como prática cerimonial. Então, Paulo está usando esse contexto da lei cerimonial. Ele diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a fazer o quê? A guardar toda a lei inteira, tudo, todos os detalhes. Ou isso, e para ir para o céu você tem que cumprir 100%,
ou Cristo. E aí Paulo fala, vê o que vocês vão fazer da vida. Aonde vocês vão depositar a fé. Assim, o apóstolo Paulo meio que exortando, né? E provando que o mecanismo da nossa justificação está na graça, mediante a fé em Jesus, nos fala sobre o seguinte tema: os benefícios de permanecermos firmes na fé em Cristo. Eu convido você a olhar de novo comigo para o texto que lemos. Faça um exercício aqui comigo. Paulo vai dizer assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Tudo bem? Aí vem um verbo. Qual que é o verbo que aparece aí? Permanecei. Permanecer o quê? Pois firmes. Permanecei, pois firmes. E aí ele vai dizer, não vos submetais ao jugo da lei ou ao jugo da escravidão. Então, permanecer firmes. Em quê? Né? Veja aí o verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação ou da justiça que está aí, que provém. Então, na verdade, Paulo está exigindo de você que você permaneça firme na fé. E ele vai mostrar para você que se você permanecer firme na fé em Cristo como o seu suficiente Senhor e Salvador, isso te traz benefícios. É disso que nós vamos estudar essa noite. Primeira coisa, primeiro benefício que nós podemos observar, então, para aqueles que permanecem firmes na fé em Cristo, é a liberdade da lei como meio de justificação. Lembra que eu falei? Ou você guarda toda a lei, ou você crê em Cristo. Se você permanece firme na fé em Cristo, você está liberto da obrigação de guardar a lei como mecanismo de justificação, mesmo porque você não vai dar conta. É impossível. Cristo nos libertou do jugo da escravidão, irmãos, ou seja, da lei, como mecanismo de justificação. Acompanhe comigo aí esses versos. Gálatas capítulo 2, verso 4. E isto, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos ao quê? Ou seja, se você voltar para guardar qualquer coisa da lei, você está voltando para escravidão. Então, o primeiro benefício de permanecer firme na fé em Cristo como nosso justificador é que você está livre, você está liberto da lei como meio de justiça. Você não volta para a escravidão. Porque se você resolver ter que guardar um ponto da lei, na verdade você tem que guardar a lei toda. Capítulo 2, verso 16. Gálatas 2,16, que nós lemos no culto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Você estando em Cristo, permanecendo firme na fé em Cristo, você está livre desse erro que não vai te justificar, porque é impossível. Ninguém pode ser justificado mediante as obras da lei. O verso 21, ele acrescenta: não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justificação não é pelos méritos de Cristo, irmãos, então nós estamos perdidos. Não existe mais como chegarmos ao céu. Não tem mais como reconciliar com Deus. Você pode se autoflagelar. Você pode fazer tudo aquilo que você possa imaginar para tentar manifestar o seu desejo sincero de arrependimento. Não valerá nada. Somente Cristo. Capítulo 3, verso 7.
Gálatas 3,7 diz: sabeis, pois, que os da fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo do quê? Maldição. Por que maldição, pastor? Porque não tem como você alcançar o céu, cara. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não tem como você usar o caminho da lei para chegar a Deus, é impossível. Porque não tem como você guardar tudo. No primeiro passo nós já tropeçamos. Somente em Cristo Jesus há verdadeira justificação. Capítulo 3 ainda, verso 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, o tutor, aquele escravo que era o tutor do filho pequeno, hein? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a lei. O que está escrito aí? Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. É o que João vai dizer. Porque todos aqueles que nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É a fé que nos abre o caminho da justificação e do relacionamento com Deus. O que mais que ele diz? Verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Veja, irmãos, não existe caminho diferente. Não importa se você é judeu, se não, se você é homem, se é mulher, se você é escravo, se você é livre. Existe um único caminho de justificação. E esse caminho é a fé naquilo que Cristo Jesus realizou em nosso lugar. O capítulo 4, verso 9, ainda vai dizer: mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, Paulo usa aqui dizendo que aqueles que agregam qualquer mecanismo de justificação ou voltam para a prática da lei, estão se escravizando e se colocando debaixo de maldição, porque ninguém consegue praticar a lei. A solução é permanecer firme na fé em Cristo Jesus. E o benefício é que eu não tenho mais a responsabilidade ou a obrigação de guardar da lei. Como sabemos, irmãos, o objetivo da lei é apenas calar a boca de todo homem, fazendo-os indesculpáveis diante de Deus, para que ninguém se glorie na própria salvação, conforme é dito em Romanos capítulo 3, do verso 19 a 24. Permanecer firme, aguardando a esperança da justiça que provém da fé, somando aqui o verso 1 do verso 6, né? Nos livra de um mecanismo que não consegue nos justificar e nos garante a adoção e a promessa da herança, como nós lemos no capítulo 3, verso 29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, temos a promessa de uma herança nos céus. Você não precisa agregar nenhum mecanismo de autojustificação. Cristo nos libertou.
Você não precisa voltar às práticas de nenhuma ritualismo ou cerimonialismo. Cristo nos libertou. Agora, se você quer saber de fato, isso nós vamos falar na semana que vem, se Deus permitir, mas já antecipando, se você quer saber de fato se está em Cristo, é simples. A liberdade de Cristo não pode te conduzir a uma vida de pecado. João vai dizer isso na sua primeira carta, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E vai ser natural se Cristo reinar de fato no seu coração. Não só a justificação, mas a própria santificação vai ser algo natural. Agora, aquele que está correndo atrás de mecanismo para tentar se justificar, é porque ele não entendeu nem quem Cristo é e muito menos está em Cristo. Está escravo e não liberto. O segundo benefício, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, é o que está aí no verso 7 a 8. Nós fomos com a ideia aqui até o verso 6, mas o verso 7 diz: Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer o quê? A verdade. Se você permanecer firme na fé em Cristo, você tem a manutenção da obediência à verdade. É isso que Paulo está dizendo. Se você for procurar qualquer outro caminho de justificação, pastor, eu vou fazer o caminho da fé. Eu vou lá para o caminho de Santiago. Ou, pastor, eu vou fazer uma incursão num templo budista. Qualquer outro mecanismo que você quiser agregar para chegar a Deus, você já está desobedecendo a verdade. É isso que Paulo diz. Então, o segundo benefício de permanecer firme tão somente na fé em Cristo é que eu permaneço obediente à verdade. A fé em Cristo e nos seus méritos nos conduz a continuarmos correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta de luta contra o pecado. Está lá em Hebreus capítulo 12. Aqui Paulo vai dizer para os Gálatas: vós corrieis bem, mas infelizmente agora vocês estão desobedecendo. Vocês caíram fora da obediência à verdade. Vocês não estão impedidos de continuar a obedecer à verdade. Mas fazendo um paralelo com o autor aos Hebreus vai dizer: correis com perseverança a fé, a carreira que vos foi proposta. E lá um pouco mais à frente dizendo, lutando até o sangue contra o seu pecado. Se você mantém a sua fé em Cristo Jesus, você continua correndo de acordo ou em obediência à verdade. Aqueles que depositam a sua fé em Cristo e nos méritos dele, vivem e correm bem, obedecendo à verdade. Foi o que o próprio Senhor Jesus disse em João 14, 21. Se você ama Jesus, você obedece os seus mandamentos. É isso que está escrito lá. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você vai obedecer à verdade. Você vai correr de acordo com o padrão que o próprio Cristo ensinou e estabeleceu. Isso implica dizer que Cristo nos libertou para uma vida de fé que atua pelo amor, como é dito aqui, e nos conduz à obediência e submissão à verdade. Confere comigo aí o verso 12 de Gálatas 5. Ou melhor, na verdade não é o 12 não. É o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou conduzido a servi-lo pelo amor. E servir é obedecer. Agora, se eu quero agregar qualquer mecanismo, se eu quero seguir meu próprio coração,
Como muita gente tem dito, né? Ai, Deus é amor, ele vai quebrar o galho de todo mundo no dia final. Não se esqueça que esse Deus que é amor é o mesmo Deus que é justiça. E ele seria um grande palhaço se não agisse com a sua justiça. Uma vez que ele revelou na sua palavra que a mensagem é para que todos se arrependam, porque ele destinou um dia em que julgará todos os seres humanos por meio de um varão pelo qual ele ressuscitou. Deus não pode ir contra aquilo que ele mesmo revelou. Não pense você que vai ser serviço fácil tentar ludibriar a Deus no dia do juízo final. Se você não estiver em Cristo, nada que você apresentar vai ser suficiente. Por isso Paulo diz, permaneceis firmes na justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Somos livres, irmãos, para obedecermos. Somos livres para lutarmos para isso, pois Cristo nos libertou. Afinal, quem guarda um ponto da lei como meio de justiça, como nós já vimos, fica obrigado a guardar toda a lei. E sabe qual é o problema? Romanos vai dizer que nós não damos conta de guardar essa lei. E Tiago vai um pouquinho além. Veja o que diz aí o Tiago, capítulo 2, verso 10. Se você não quiser abrir lá, não tem problema, só acompanhe o que eu vou ler aqui, que está registrado na carta de Tiago, capítulo 2, verso 10. Ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo, ou de todos. Por isso que ela é maldita, essa lei. Porque ela não vai te dar chance. Se você escolher usar qualquer mecanismo de autojustificação, através de guardar da lei, primeiro, você se obriga a guardar toda a lei. E se você caiu num único ponto, já era. Não tem essa, não tem uma nota não tem nota corte. Tem, a nota corte é o seguinte, você errou uma vez, já era. Mas eu fui tão bem, mas errou num pontinho, perdeu tudo. Por isso que é maldito. Por isso que é inseguro. E por isso que é loucura. A diferença daqueles que depositaram a sua fé em Cristo é que a justificação vem mediante os méritos de Cristo, que é perfeito, que cumpriu rigorosamente toda a lei de Deus e que diz agora, eu aplico sobre a sua vida aquilo que eu ganhei. Por isso que eu morri por você, eu paguei pela sua dívida. Agora, se você vira as costas para a obra de Cristo e tenta se auto-justificar, boa sorte. Mas já posso te avisar, não vai dar certo. Se você chegar no dia do juízo e falar, mas eu guardei o sábado, eu não comi bacon, eu confessei para o meu sacerdote, eu ajudei a construir o templo de Salomão, do Brás. Nada disso, meu amigo, vai ser suficiente. Porque o que te assegura como herdeiro, como filho de Deus, é Cristo. E a fé nele. Terceiro lugar e último, irmãos. Terceiro benefício por permanecer firme na fé em Cristo é que eu serei dirigido pelo Espírito Santo e não por homens rebeldes. Esse é o contexto. Volte lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Paulo vai dizer assim, né? Verso 7 ainda ele diz, vós corrieis bem, quem vos impediu?
Paulo tá, quem que é esse cara que está te impedindo de correr, de continuar obedecendo a verdade? E ele diz assim, em verso 8, a persuasão que eles estão usando para você mudar a rota não vem de Deus, não vem daquele que chama, daquele que vocaciona. Isso vem de homens. Quem inventa esse negócio que você não pode comer carne, que você tem que guardar o sábado, que você tem que dar o dízimo, que você tem que fazer isso, como práticas que garante a justificação, é o homem. Você não tem que vir aqui por obrigação. Se você está aqui essa noite por obrigação para tentar receber alguma recompensa de Deus, meu amigo, você me desculpa, você perdeu 2 horas e meia da sua vida. Nós não estamos aqui, você não oferta no momento porque se eu não ofertar eu não vou para o céu. É porque você não entendeu. Se você está entregando o seu dízimo, pensando que com isso você está comprando um pedacinho do céu, desculpa, você jogou seu dinheiro fora. Ou se você está se envolvendo com qualquer ministério nessa igreja e trabalhando voluntariamente para pregar o evangelho do Senhor, para que com isso você tenha alguma recompensa, desculpa, meu amigo. Talvez com esse tipo de pensamento fosse melhor você ir para a gafieira. Porque o destino final vai ser o mesmo. Você tem que estar aqui envolvido com a obra, investindo no reino, porque você entendeu que tudo que você recebeu foi graça, algo que você não merecia. E isso você vai fazer de coração porque é um direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus, e não desses homens que estão persuadindo alguém a guardar determinadas práticas como mecanismo de justificação ou salvação. Veja o que diz ainda, Gálatas. Essa persuasão, então, não vem daquele que vos chama. E aí Paulo já traz uma exortação, cuidado com isso, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma laranja podre estraga todas as demais. Se tem alguém no meio da igreja que está pregando um evangelho que não seja o evangelho que fundamenta a salvação nos méritos de Jesus Cristo, é melhor você mandar esse cara embora. Porque senão ele vai perverter, perturbar, persuadir pessoas a acreditar na heresia que ele está plantando. E não são poucas as vezes que pessoas se levantam no meio da igreja e, tempos em tempos, racham um pedacinho da igreja e levam embora porque tem que guardar determinadas coisas. E é assim que surgem tantas denominações e tantas seitas que nós temos visto por aí. Inventam mecanismos que substituem a suficiência de Jesus Cristo. O que mais que Paulo vai dizer? Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está falando, mesmo que a igreja não faça nada, saiba, Deus uma hora vai aplicar a justiça na cabeça desse miserável que está pervertendo e perturbando a igreja com práticas que não são de confiança plena, integral na obra de Cristo. E aí vem um verso que precisa de um cuidado para entendê-lo. Quando Paulo diz, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo não está afirmando que ele pregava sobre a circuncisão. Ele está falando desse miserável que está pervertendo a igreja, desses falsos mestres, que inclusive usavam o nome de Paulo para revelar, Paulo prega sobre circuncisão. O próprio Paulo prega sobre isso. Eu já ouvi para lá em algum lugar. Sabe aquela história? Isso acontece demais, irmãos. 30 anos de ministério, já acontece demais. Eu já ouvi pessoas falando uma para outra assim, o pastor Everton já disse, e aí abre aspas. E eu ouço e falo, quando?
Nunca vi. Não sei de onde tirou. Isso acontece demais. Não, porque o pastor Everton já falou certa vez. Aí solta uma frase de caminhão lá, que não tem autor, e joga nas minhas costas. Se faz isso comigo, imagina o coitado do Paulo, na época que não tinha nem rede social para ele se defender. E aí é justamente o que ele está falando. O pessoal está dizendo que eu estou pregando circuncisão. Se eu estou pregando circuncisão, por que eu estou sendo perseguido então? Essa é a lógica que ele usa no verso. Se eu prego que você deve se circuncidar, então por que eu estou sendo perseguido? O povo quer jogar pedra em mim. Por que eu tenho que fugir dentro de cesto? Por que eu levei não sei quantas chibatadas? Se eu estou pregando a mesma coisa deles. É mentira, irmãos. Eles estão persuadindo vocês, eles estão te enganando. Vocês precisam permanecer firmes na fé em Cristo. E aí ele vai dizer no verso final, verso 12. Tomara até se mutilassem os que incitam à rebeldia. Ele chama esses homens de rebeldes. E aí, para aqueles que acham que às vezes eu sou meio louco no que eu falo, se você não pegou o que Paulo está falando sobre mutilação, é na prática da circuncisão. E você que conhece um pouco, sabe que a circuncisão nada mais é do que aquilo mais próximo hoje da cirurgia da fimose. O que Paulo está escrevendo no verso 12 é o seguinte, esse pessoal que está pervertendo a igreja, está pregando um evangelho, que está exigindo circuncisão, quem me dera que eles cortassem fora na hora que fosse fazer a circuncisão. Se mutilasse. É lógico que dentro da nossa tradução, o eufemismo é colocado para não dar aquele susto, né? Onde Paulo fala, melhor que ficasse capado. Eunuco. Tamanha indignação de Paulo em defesa da fé. Porque aqueles homens estavam pervertendo a igreja. Então, nessa comparação, Paulo vai dizer, se você permanecer firme na fé em Cristo, você vai ser dirigido pelo Espírito. Que ele vai depois fundamentar melhor na sequência de Gálatas, quando ele diz, andai no Espírito e jamais satisfazei a vontade da carne. Então, ou você vai ser guiado pelo Espírito, ou você vai ser guiado pela persuasão desses homens rebeldes. O que você prefere? A persuasão de confiarmos na lei como mecanismo de justificação não vem de Deus, é isso que ele disse, mas de homens que incitam a rebeldia. Falsos mestres que pervertem o evangelho da graça de Cristo, como Paulo já disse no primeiro capítulo, depois você leia lá de novo. A quem o apóstolo chama de perturbadores e malditos, líderes que têm impedido os Gálatas de continuardes a obedecer à verdade. Permanecer firme na fé em Jesus Cristo nos garante estar debaixo da ação e direção do Espírito Santo. Veja o verso 25 de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E para usar um verso da perícope, o verso 5 do capítulo 5. Pois nós, através de quem? Pois nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, o terceiro benefício de permanecer firme na fé em Cristo é que você vai ser dirigido pelo Espírito. Você vai andar segundo a direção do Espírito. E não segundo a persuasão e perversão de homens rebeldes, que na verdade estão procurando saciar a própria vaidade. O capítulo 6 de Gálatas ainda nos diz, no verso 15, pois nem há
circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser o quê? Nascer de novo. Ser nova criatura é nascer de novo. E você pode nascer de novo se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Permanecer firme em Cristo Jesus, na fé em Cristo, sabendo que a justificação só vem por Ele, irmãos, traz benefícios, e é isso que Paulo está apresentando. Não siga o próprio coração, não siga homens rebeldes, não deixe de obedecer à verdade, mas mantenha o foco de que somente Cristo é suficiente para nos conduzir de volta à comunhão íntima e verdadeira com o Pai. Concluindo, diante desse tema, não poderíamos esquecer da conversa de Jesus com os judeus, que eu já citei aqui, registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 31 a 36, quando ele vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí os judeus falam: mas livre do quê? Nós não somos escravos de nada, rapaz. Nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai. Somos judeu da gema. Nós já estamos no céu com o passaporte carimbado. E Jesus fala: se você não me ouvir e não entender que o Pai me enviou, mesmo sendo judeu, vocês são mentirosos. Vocês são do diabo, que é o vosso pai. Para aqueles que acham que Jesus é só Deus é amor, né? Só paz e amor. Jesus chega para os judeus que haviam crido nele e fala assim: vocês são mentirosos porque vocês são filhos do diabo. Se não acreditam em mim e se não seguem o que eu estou te falando, mesmo sendo judeus, vocês estão perdidos, escravos do próprio pecado de vocês. Depois você lê com calma, eu não tenho tempo para voltarmos os olhos aqui para João 8, 31 a 36. Mas é isso, esse é o contexto. E aí eles vão perguntar: livre do quê, né? Livres da escravidão do pecado. Livres para ficar na casa como filhos, para sempre como filhos. Esse é o contexto lá de João 8. Livres para praticar as obras de fé e obediência de Abraão, conforme é dito em João 8,39. Depois você lê, tarefinha de casa. Ou você coloca a sua fé em Cristo, reconhece que os méritos de Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos, ou não tem solução para você. Liberdade em Cristo para sermos dirigidos por Deus e não pelos nossos desejos carnais. Liberdade garantida pelos méritos de Jesus Cristo, que nos justifica verdadeiramente e que garante pelo Espírito Santo a justiça que provém de fé. E aí você pode perguntar: pastor, e aí? É eu que pergunto. E aí? Você está firme na fé em Cristo ou tem se submetido de novo ao jugo da escravidão? Você continua ligado a Cristo e firmado na graça? Ou se desligou de Cristo e decaístes da graça, acreditando em qualquer outro mérito aí? Você tem aguardado a esperança da justiça que provém da fé? Ou acha que ajudar a campanha dos 318 vai te levar para o céu? Você continua correndo bem em obediência à verdade? Ou está sendo impedido por ensinamentos de gurus da internet aí, que na verdade te conduz para um cristianismo totalmente diferente daquele que o próprio Cristo ensinou? Como que você está? Você tem seguido preceitos de homens rebeldes que pervertem o verdadeiro evangelho da graça de Cristo? Você precisa avaliar, irmãos.
Como que está o seu cristianismo? Como está a sua vida com Deus? Em quem você tem colocado de fato a sua fé? Aonde está fundamentado a sua esperança? A palavra de Paulo é: permanecei, pois, firmes na fé em Cristo Jesus. E esse é o desejo também do meu coração para a sua vida. Que você venha aqui participar da escola bíblica dominical, dos estudos de quarta-feira, da reunião de oração, do culto à noite, não por obrigação, não por meio ou mecanismo de justificação ou de autojustificação, mas que você faça isso porque você ama aquele que te salvou. Você faça isso porque você tem gratidão, porque mesmo não sendo merecedor de nada, Cristo te amou e te resgatou das trevas para te trazer para a sua maravilhosa luz, para que agora você ande como filho ou como filhos da luz. Estar aqui por obrigação ou na expectativa de que Deus vai te abençoar amanhã, só porque você veio no culto hoje, aponta para o fato de que você não entendeu e que você está tentando se auto-justificar diante do Senhor. Não funciona. Mesmo porque se você está fazendo isso, você tem que guardar toda a lei. Algo que é impossível de fazer. Porque se você falhar num só ponto, joga tudo fora. Permanecei, pois, firmes na fé em Cristo Jesus. E que Deus assim nos abençoe.